Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, tá? Dia 29 de setembro, quase finalizando o mês, né? E temos já uma decisão aí mais pra frente, na terça-feira, semifinal da Sul-Americana, né? O segundo jogo, estamos aí apenas 2 jogos de um possível título da Sul-Americana, né? Que é o principal objetivo do Corinthians nesse momento da temporada. E temos aí algumas novidades, né? Mano Menezes foi anunciado ontem, trouxe aí 2 vídeos para vocês. Hoje temos aí mais algumas atualizações e vamos para cima. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. E vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar aqui para vocês a iBet.com, parceiro oficial aí do John do Timão, a casa esportiva aí com as melhores odds do mercado, tá? Temos aí muitas promoções e bônus exclusivos para novos membros, tá? Então já se cadastrem pelo link do John aqui, é rapidinho, clica lá, já faz seu cadastro e aproveitem, tá? O link está aqui na descrição e no comentário fixado, você já vai aproveitar aí. Temos jogos hoje também, tá? A aposta do John de hoje aí é no Al Hilal, certo? Time aí do Neymar, do Malcom, lá do Campeonato Saudita. Coloquei aí na vitória contra o Al Shabab, tá? A odd tá 1.25, né? Que a chance de vitória aí do Al Hilal é bem alta, tá? Então aproveitem. Quem pegou a dica de ontem? Coloquei vitória do Boca ou empate, bateu o bilhete de ontem. O de antes de ontem, bateu também, tá? Então a gente vem numa sequência bacana aí. Aproveitem, rapaziada, iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, família, ontem mesmo o Mano Menezes já deu um treino, tá? Pra nossa equipe. Será que dá pra falar que finalmente temos um treinador? Será? Tá? Ontem já tivemos aí essa primeira atividade, o Mano foi primeiramente para o campo 2, comandou em um aquecimento, né, para os atletas e tudo mais, e aí fez um trabalho de marcação, pressão e posse de bola no espaço reduzido. Depois foram para o campo 3 do CT Joaquim Grava e ele comandou uma atividade de posicionamento no meio campo e depois uma atividade tática com os jogadores. Então já tivemos aí 4 atividades com o nosso treinador, tá? E hoje teremos o último treino, né, em preparação aí para o jogo de amanhã contra o São Paulo, o clássico majestoso no estádio do Morumbi. Ponto importante, antes do treinamento, tá, às 2 horas da tarde, teremos aí a coletiva de imprensa, tá, de apresentação aí do treinador Mano Menezes à frente da equipe do Corinthians. Tá, então hoje, 2 da tarde, daqui a pouquinho, né, já começa aí a coletiva de apresentação do Mano Menezes, deve responder algumas perguntas aí e já dar o segundo treinamento à frente da nossa equipe. Ontem mesmo ele já falou algumas palavras, né, para a página oficial do Corinthians nas redes sociais. Ele falou o seguinte, ó: voltar pela terceira vez é sinal de que alguma coisa muito boa foi construída entre a gente. Isso me orgulha, olhar para trás e ver que deixamos algo no clube. Conseguimos construir essa relação de confiança capaz de levar o clube a te convidar pela terceira vez. Sendo forte como sempre fomos, tendo o nosso torcedor ao lado, e esta sempre foi a marca do Corinthians. A gente vai voltar a viver dias vitoriosos como a gente quer ver. É só isso que a gente pede, mano. É só isso, tá? Você nos conduz aí ao título da Sul-Americana. É o objetivo do Corinthians nesse momento da temporada, além de não ser rebaixado, que vocês sabem a minha opinião aí, acho que o Corinthians não briga contra o rebaixamento, tá? Apesar de estar próximo ali, não acho que é o principal problema do Corinthians nesse momento. Eu acho que dá para focar aí na Sul-Americana e conquistando alguns pontos importantes dentro do Brasileirão. Certo, família? Mas a gente comenta aí mais sobre o Brasileirão amanhã. O que eu gostaria de falar agora é sobre um desabafo que a filha do Luxemburgo fez após a demissão, tá, do treinador essa semana, né? Foi demitida aí na quarta-feira à tarde. É a Vanusa Luxemburgo, tá? Postou aí nas redes sociais o seguinte, é um texto longo, tá? Um texto longo, vou ler aqui tudo pra vocês. Vou até pedir para o editor colocar os prints aí na tela. Ao covarde mais 6. Tá? O que tudo indica seria aí ao Duílio.
quase 120 milhões de reais em faturamento nessa janela, semifinal da Sul-Americana, 11º no Brasileirão. Uma coisa que nessa vida é certa é a lei da semeadura. Aos envolvidos, eu espero que a colheita aconteça em tempo recorde na vida de vocês. Sou o Corinthians desde a primeira passagem do meu pai pelo clube e o que eu posso me limitar a dizer com um coração bem triste como corintiano sobre o clube é: a instituição Corinthians está bem abaixo dos interesses particulares de alguns. Uma pena, pois quem ama o Corinthians fica à mercê de interesses particulares. Isso é um fato, tá? Que hoje o Corinthians não é prioridade na vida dos dirigentes, isso é um fato, tá? Até aqui tô concordando aí com a Vanusa Luxemburgo. Aí ela falou sobre jornalistas, tá? Aos jornalistas profissionais, que eu acredito que boa parte deles só tem um diploma, fica a dica para vocês. Ao invés de criarem narrativas, esforcem-se um pouco para darem notícias baseadas na verdade e fatos. Não pessoalizem o trabalho, sejam profissionais, assim como diz a palavra. Vocês têm a caneta e o microfone na mão, portanto sejam responsáveis com a verdade. Lembrem-se que as pessoas a quem vocês pessoalizam são seres humanos e têm família, tá? Agora uma crítica aí à imprensa de modo geral, tá? Eu não entendi em que sentido que ela quis falar isso, tá? Se a mídia prejudicou o Luxemburgo, eu não entendi em qual sentido que ela trouxe essa crítica, tá? Eu não entendi. Se foi um peso pro Corinthians, essa pressão que existia dentro do Corinthians, eu não entendi. O fato é, o trabalho do Luxemburgo à frente do Corinthians era ruim, fraco. O trabalho dele era fraco, pouca evolução, as coletivas de imprensa dele muito ruins, tá? Quanto a isso, não tem o que questionar. Não tem como maquiar, como mudar isso, tá? Mas enfim. E aí ela segue. Como eu gostaria de falar algumas outras tantas coisas. Nomes, porém me limito aqui porque não quero encrenca. Vibrei por aqui com a contratação do meu pai e com muito desgosto da forma como venho aqui não vibrar, mas colocar em palavras ao menos 1% do que eu gostaria de falar. Triste por um lado, mas grato a Deus por outro, pois é difícil estar em um covil, tá? E ela destacou aí a palavra covil. Está cada vez mais raro encontrar profissionais homens que honrem o que tem em meio às pernas, que a instituição seja maior que os homens com seus interesses pessoais. Em tudo dai graças, fui, porque se eu ficar mais um pouco aqui, vou acabar falando mais do que devo. Bom fim de semana a todos. Cara, fez uma crítica forte, tá? Principalmente à gestão do Corinthians. Falou sobre a imprensa, né? Sobre a mídia de uma forma geral e principalmente a quem está à frente do Corinthians. E aí um ponto que a torcida tem que ter em mente. Parte disso é muito verdade. Quem está à frente do Corinthians hoje está mais focado em interesses pessoais do que focado no clube. Tá? Do que focado no clube. Essa parte da crítica é totalmente verdade. O que não dá pra gente só aceitar é que o Luxemburgo seria uma solução disso. Que o Luxemburgo, ele veio e que se ele continuasse, resolveria o problema. Não ia, tá? Não ia. A gente entende que o Luxemburgo pediu contratações, tá? Já falei aqui um monte de vezes. O principal culpado disso tudo é o Duílio, juntamente com o Alessandro. Mas o Luxemburgo era parte do problema também, tá? Era a ponta do iceberg? Era, mas era parte do problema também, tá? A gente precisava dessa mudança antes ainda, não era nem para ser agora, antes, para que o time melhorasse. Mas aconteceu agora e a gente segue e eu quero saber a opinião de vocês sobre essa declaração da filha do Luxemburgo. Bom, família, agora algumas atualizações importantes, tá? Sobre essa chegada do Mano Menezes. Ontem eu já falei que um dos auxiliares dele seria o Sidney Lobo, tá? Que é o auxiliar meio que permanente aí do Mano Menezes. Então ele já veio pro Corinthians juntamente aí com o Mano. E o Corinthians fechou a contratação do Cauã Almeida, tá? Do Cauã Almeida, que é auxiliar técnico, né? Que estava aí no Internacional. Chegou a trabalhar como treinador interino lá no Inter, antes do Mano assumir e tal. E é isso,
Tá? O Mano Menezes conversou com a diretoria, indicou o nome do Cauã Almeida, a diretoria gostou, tá? Foi atrás e fechou a contratação. Então o Mano Menezes já tem aí os 2 auxiliares, o Sidney Lobo e o Cauã Almeida, faltando agora só o preparador físico que o Corinthians já está negociando, rapaziada. Bom, e aí tivemos também o comentário dos 2 candidatos à presidência do Corinthians sobre essa contratação do Mano Menezes, tá? O primeiro deles foi o Augusto Melo. Ele lamentou a forma com que a diretoria conduziu essa troca de comando, tá? Ele falou que há 2 meses das eleições, o mínimo que ele esperava era que a diretoria vigente hoje, em nome do Duílio, reunisse os 2 candidatos para definir um nome de consenso, tá? Para chegar num acordo, porque qualquer um dos 2 pode ser o novo presidente. Então teria que ser um nome ali que se encaixasse para os 2, tá? E aí o Corinthians contratou o Mano Menezes, tá? Contratou o Mano Menezes com um contrato até 2025. Então o próximo presidente que assumir já tem um treinador com um contrato longo, certo? O Augusto Melo deixou claro que se vencer a eleição, vai analisar esses meses agora, né? 2, 3 meses de trabalho do Mano Menezes para definir se ele continua ou não no comando do Corinthians. Eu vi, na verdade, como um oportunismo. Foi um erro da diretoria, obviamente, não chegar num consenso com os 2 candidatos, certo? Foi um erro da diretoria. Só que foi um oportunismo do Augusto Melo. E em cima do oportunismo aí do Augusto Melo, tivemos o oportunismo do André Negão. Ele aproveitou a declaração do Augusto Melo e também foi oportunista. Ou seja, politicagem. Por quê? Porque quem assumir vai tomar a atitude que quiser, independentemente do que tenha falado hoje, tá? Aí o André Negão veio e falou: é preciso deixar os arroubos, os chiliques e oportunismo eleitoral de lado quando se trata do Corinthians. O Corinthians é coisa séria. O que meu adversário queria, a continuidade de um treinador que não tinha mais a confiança do grupo e que claramente não conseguiu dar padrão à equipe. Não, André Negão, eu já vou até responder aqui pra você. Ele não queria a continuidade do Luxemburgo. Ele queria que o novo treinador fosse um consenso entre os 2 candidatos à eleição. Tá? Antes que você já tente distorcer aí a realidade. E aí, depois ele falou que o Corinthians não pode ter um aventureiro na cadeira de presidente, tá? Se referindo aí ao Augusto Melo. E depois, como todos os corintianos que não torcem contra, apenas pela sede de poder deseja ao Mano sucesso e títulos com a camisa alvinegra nessa sua 3ª passagem pelo clube. Tá? Ou seja, oportunismo de um lado, oportunismo de outro, e ninguém focado no Corinthians, tá? Essa é a sensação que eu tenho e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, vamos ao contrato do senhor Mano Menezes, que eu acho que é um ponto importante da gente debater aqui, porque foram divulgadas aí as cláusulas, tá, desse contrato. O vínculo dele vai até o fim de 2025. Ou seja, 2 anos aí e 3 meses de contrato, basicamente. Assume agora, né? Finzinho de setembro já, para início de outubro. Então, outubro, novembro, dezembro. E aí, 2024, 2025. 2 anos e 3 meses de contrato. Aí, vamos lá. Eu sou candidato à presidência e você é meu adversário. O presidente que está hoje contratou o Mano Menezes até o fim de 2025. E o contrato é o seguinte: qualquer um de nós que assumir o Corinthians hoje, que no caso aí já seria perto do fim do ano, o início da gestão é dia 1º de janeiro. Tá? O início da gestão é 1º de janeiro. Quem demitir o Mano Menezes agora, paga todos os salários até o fim de 2024 para rescindir o contrato. E o salário dele é de R$800 mil. Então vamos supor que, eu fui eleito, eu cheguei agora, não quero a continuidade do Mano Menezes. Um exemplo, eu tenho que pagar R$9.600.000, que é o que ele receberia de salário até o fim do ano, 12 meses. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, aí a multa cai para 3 salários, certo? R$2.400.000. Esse
foi o contrato que apresentaram pro Mano Menezes. Se ele for demitido amanhã, o Corinthians tem que pagar 15 meses de salário. Porque vão ser todos os salários até o fim de 2024. Certo? E aí, pra mim, que é o problema. Por quê? O Duílio passou a gestão inteira falando sobre que não pode contratar por conta da questão financeira. Que não pode isso por causa da questão financeira. Que não pode aquilo. Chega, faltando aí 3 meses para acabar o mandato dele, ele assina um contrato com um treinador de 2 anos e 3 meses. Coisa que ele não fez com nenhum treinador na gestão dele. E aí? Que situação, hein? Que situação. E digo mais, eu tô torcendo muito para que o Mano Menezes dê certo no Corinthians, tá? Agora que ele é o treinador, temos o jogo da volta aí, tem um clássico amanhã, tem o jogo da volta. Se Deus abençoar o Corinthians aí, já teremos a final logo no fim do mês. Essa programação que eu gostaria pro Corinthians. Tá? Essa programação. Só que o que foi divulgado também, tá? Dessa vez aí, é o blog do Macedo que trouxe. Um setorista do Corinthians, né, que eu acompanho aí pelas redes sociais, tá? Ele falou o seguinte, ó. O Andrés ligou pro Mano Menezes, negociou o salário, multa, tempo de contrato. E o Duílio e o Alessandro só pousaram pras fotos. Não foram os responsáveis pela contratação. Pô, se isso aqui for verdade, meu Deus do céu, cara. O que o Andrés ainda está fazendo no Corinthians? Por que toda vez que acontece alguma coisa, tem que vir o Andrés para resolver? O Duílio não consegue fazer nada? Nada. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Esse contrato até 2025, com essa multa, que se demitir agora tem que pagar os salários até o fim de 2024, obviamente não tá pensando no Corinthians. Tá pensando em só fechar o contrato com o treinador. O que o cara exigiu, não, beleza, vamos, só tem que fechar. E aí, se foi o Andrés que negociou isso e o Alessandro e o Duílio só posaram para as fotos, demonstra cada vez mais o amadorismo dessa gestão, tá? A incapacidade de gerir um clube desse tamanho, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. É desanimador. É desanimador toda vez que eu vejo alguma coisa relacionando o Andrés ao Corinthians. E a gente sempre vê ele no topo. Sempre tomando decisões importantes pro clube. Nunca não sei o que, ele só tirou uma foto com a camisa. Não, é sempre ele influenciando nos bastidores. Tomando decisões que deveriam ajudar o clube. Tá? Deveriam ajudar o clube. Só que não é o que a gente vê, tá? O Duílio falou tanto de parte financeira, isso e aquilo. O Andrés consultou quem para fechar salário, multa e tempo de contrato? Ou foi o que ele pensou que era bom e falou, é isso? O financeiro deu o aval para essa multa? Porque ia contratar, não, mas o financeiro vetou, não dá para contratar porque... E aí? Quem que autorizou essa negociação de salário e multa? É o que eu quero saber, rapaziada. Comentem aí a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!